Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o mais querido, mais amado do Brasil, Flamengo. Então galera, se você está recebendo o nosso vídeo aqui, o nosso canal, o YouTube está divulgando para vocês pela primeira vez, se você puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Já deixe seu like e se inscreva aqui, ó. Ative o sino e também, galera, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Agora vamos para as últimas notícias do Flamengo. Apareceu com a camisa do Nova Iguaçu. As últimas duas aparições do MC Chafarrão, ele veio com a camisa da Holanda. Também. Eu desafiei ele a vir com a camisa do Nova Iguaçu. Talvez ele tenha mandado, e a gente não sabe ainda. Já que o senhor tá louco para falar, então vamos falar do que é importante. Vamos começar o programa falando boa do tarde Flamengo. a você, ao Zé, Sim, ao sim. Pedro, ao Bubu, aos fãs do esporte. Isso é importante. E desejo saúde e paz desde já, por favor. Para todos e para todas. Para todos e para todas. Obrigado. Ô, Bubu, é o seguinte, o assunto aqui é Flamengo, porque a gente tem falado aqui, tá de azul, tá bonito. É o seguinte, assim como o Tite. Laís, Mari, E Figurino. o time do Tite tá jogando bonito. E o time do Tite não toma gol. E tá apontando pro Bubu, não tá? Tá apontando pro... Não, tá apontando ali pro Pedro. Eu tô de bem com ele agora. Já desde daquele jogo que antecedeu o primeiro Fla-Flu, na fase de classificação. Jogo em Mas você Brasília. cobrou ele de maneira muito pesada. Sexta-feira E acho que ele ouviu, né? de bem com ele, Ele não, ouviu, fez aquele meio campo gringo que eu queria, né? Ah, Você acha que agora, esse é o ponto. você foi essencial pro Ele deve ter colocado no Flamengo. vestiário. A saída do falou, o Bubu Gerson tá falando também, de né? mim, É melhor Ajustou ali. repensar. É Já melhor começou a abrir o repensar. assunto, olha lá. Eu quero te perguntar o seguinte, a gente fala muito do setor defensivo, um destaque. O Flamengo, o titular, não tomou gol de ninguém. Mas a gente também fala desse meio do Flamengo, que ainda com o De La Cruz está arrebentando a Arrascaeta. Até a gente fala do setor ofensivo do Flamengo, que está fazendo gol pra caramba, que está correspondendo e que tá resolvido ali no primeiro momento, está resolvido com Cebolinha, está resolvido ali com Pedro, com Luiz Araújo do outro lado. Afinal de contas, tá aqui a pergunta, Bubu. Qual é o melhor setor do Mengão do Tite? Meio campo, fácil. Eu sou advogado do meio campo do Tite agora. Né? Eu falei ontem aqui que eu acho que às vezes as coisas acontecem de uma forma meio que mística, cósmica e dão certo. Então a lesão do Gerson, eu acho que contribuiu para a fixação de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Então, esse meio campo durante 9 rodadas, por isso que ele estava tentando ali brigar e tal, reclamar, espernear, porque esse meio campo, ele destoa do resto do país. Ah, na frente o Flamengo tem grandes jogadores? Tem. Mas aí, sei lá, você pode pegar o Inter, o Galo, outros times do Brasil podem falar que tem grandes ataques também e tal. O Palmeiras tem um bom sistema defensivo. Nos últimos anos, com o Abel, era a referência defensiva, né? Era o time do Palmeiras. Ainda é uma defesa muito forte, difícil fazer gol no Palmeiras. Tanto que ele, assim como o Flamengo, está invicto. O Verdão está invicto neste ano. Verdade. Só que aí, então, eu acho que o meio-campo que é o que faz a diferença. Outros times não têm essa qualidade. De La Cruz foi a contratação de 2024. A gente já achava isso antes de ele entrar em campo, né, naquelas enquetes ali e tal. E ele jogando em campo é brincadeira, cara. A diferença que ele faz é sobrenatural. Ele joga do lado do Arrascaeta, que já fazia diferença aqui no futebol brasileiro. E na seleção uruguaia, o De La Cruz é protagonista, o Arrascaeta não consegue ser. Então você tem um outro cara do lado ali que elevou o nível, né? E ele potencializa outros caras. Então o Tite, para mim, claro, ele tem um mérito porque ele deixou o Flamengo mais equilibrado. É um time muito menos vulnerável do que era com outros treinadores. Mas ele está, claro, também, né, aproveitando, desfrutando desse elenco. Você vê, Fabrício Bruno acaba de ser convocado para a seleção, Ayrton Lucas é jogador de seleção, Cebolinha poderia estar na seleção, foi o Galeno. Se o Dorival, que, por exemplo, a gente vai falar talvez depois ali, Léo Jardim, para mim já deveria ter sido convocado antes. Também. Mas do Flamengo você poderia levar pelo menos uns 5 caras ali para a seleção, tranquilamente, Dorival. Você tem jogos difíceis agora, o Flamengo deveria ser a base da seleção brasileira também, porque ele tem jogador na seleção uruguaia, na seleção chilena, né? Então, para mim, mais que o time ia ser batido, como eu repito o que eu disse ontem, que foi muito bem usado na escalada hoje. O Flamengo do Tite assusta. Você tem medo do Flamengo do Tite, é isso? Se assusta porque você tem medo. Eu tenho medo porque eu critiquei muito o Tite durante Luiz Fabiano ontem falou no resenha que tem medo do Flamengo do Tite. Não, acho que todo mundo tem. Quem tem medo, né? Não. Medo não. Você não tem medo do Flamengo do medo. Tite? Eu? É? Vai agredir a gente? Não sei. Acabar Talvez você... Deixar na rua? Talvez vai agredir o teu time, não sei. Medo? Pode ser que agrida o teu time. Quero ver futebol bonito. Não, o Tite não vai me agredir, nem o Flamengo vai me agredir, mas ele pode agredir os meus times favoritos. Meu Nova Iguaçu na final,
Eu sei lá, é claro que eu confio no potencial, no trabalho da Laranja Mecânica. Mas o Flamengo na final contra o meu Nova Iguaçu, claro que ele assusta. Né? Medo de tomar uma goleada. A gente fala do setor de meio campo, o Bubu destacou, mas assim, embora tenha o trabalho do Tite em todos os setores, claro, nitidamente. Mas o setor que mais chama atenção é o defensivo, porque assim, o Flamengo tinha como calcanhar de Aquiles, em todas essas temporadas, o setor defensivo. Era o goleiro que, esse aí é bom, aí não passava confiança. Uma troca de goleiro, trocação de goleiro. Dupla de zaga, que aí começou... Oi? Boa pergunta. Né? E que aí começou a se formar uma dupla interessante com a recuperação do Léo Pereira, nas mãos do Dorival. E aí a chegada do Fabrício Bruno foi se formando essa dupla, mas tinha Davi Luiz. Parecia que sempre o melhor era o que estava no banco. Laterais, enfim. Esse é o grande trabalho do Tite, por enquanto, é o setor defensivo, é o que mais chama atenção, falando de setores do campo. Talvez, um abraço a você, William. Abraço, querido. Pessoal, os fãs de esporte. Talvez seja o setor que, na estatística, chame mais atenção, pelo dado histórico, né? Bubu até outro dia está falando da pesquisa. Acho que nunca, Bubu, o pessoal estava até levantando, depois vou até checar certinho. Acho que nunca um time com essa quantidade de jogos sofreu tão poucos gols. Já teve time que não tomou gol, tomou um gol com 3, 4 jogos e tal, no estadual mais curto. Mas talvez a defesa ela chame atenção pela questão estatística, né? Mas eu acho que o grande trabalho do Tite é do meio para frente e não necessariamente com a bola. Porque a defesa do Flamengo, ela não tem peças novas. O Varela estava lá no passado. O Ayrton estava lá no passado. Você parou de estourar tanta bomba lá na defesa. Você hoje não consegue dizer se o Rossi vive uma grande fase ou se ele não vive uma grande fase. A bola não chega. É outro papo. Não é que o Flamengo está deixando de tomar gol porque o Rossi faz 4, 5, 6 defesas por jogo, grandes defesas, como faz, por exemplo, o Léo Jardim no Vasco. Não, o Rossi não lavou o uniforme desde o primeiro jogo. Que se não toma gol, é porque ele vive grande fase, porque a defesa não vive bom momento. Então, a coisa bem ajustada do meio para frente, quando a gente olha, por exemplo, o jogo do último final de semana, você tinha um encaixe muito, muito, muito interessante de 5 jogadores que, em tese, você espera muito deles com a bola. Que era Arrascaeta e De La Cruz, Pedro, Cebola e Luiz Araújo. Quando você sufoca aquilo ali, o Fluminense não consegue vir naquela avalanche com a bola, você tem um Pulgar na proteção, vai estourar menos na conta de Varela, Fabrício, Léo. Então, eu acho que, para mim, a grande novidade não, né? Porque o Tite ele faz isso, mas a grande notícia do trabalho do Tite é como esse time pressiona do meio para frente, ele convence jogadores que, em tese, você está muito ansioso para ver o Arrascaeta com a bola, não para ver o que ele está fazendo sem a bola. O Arrascaeta bem fisicamente. Era até uma dúvida que eu tinha na temporada ano passado do tanto que ele sofreu. Mas um time bem fisicamente, sufocando, pressionando, com essa formação que a gente vê de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, além dos 3 homens de frente, que a opção é muito clara por quem pressiona mais, esse time faz a coisa chegar um pouco mais resolvida. E aí você tem a linha bem posicionada que se aproxima do Pulgar. O Pulgar bem posicionado que se aproxima desses 5 que pressionam. Esse time defendendo bem, pressionando bem, mais compacto, está estourando menos lá atrás. Então acho que a grande sacada para mim, a grande questão interessante do time do Tite é isso. E foi assim talvez na grande aula, né? Ou na atuação, modelo até aqui, que é a semifinal contra o Fluminense. Que o Flamengo determina como vai ser o jogo. A gente até conversava isso naquele pós-jogo, né, Vitor? Não porque ele tem a bola e começa a criar, mas porque ele determina que o Fluminense não vai ter a bola. Ele rouba a bola o tempo inteiro e dificulta para o Fluminense. Ele passa a ter a bola para criar rápido. Então, essa para mim é a cara desse início de Flamengo. A base do jogo do Guardiola, que é muito diferente do jogo do Tite, é a capacidade e a velocidade com que ele retoma a bola no campo de frente. E quando não consegue, como aconteceu, por exemplo, contra o Liverpool, sofre. Né? Porque o jogo de bola, com a bola, do melhor time do mundo há muito tempo, que é o City, é o mais forte do mundo, por conta da parte coletiva, mas ele depende demais da recuperação da bola. Sim. Né? Onde recuperar a bola para aproveitar melhor as características dos jogadores que tem. Vamos supor que você tenha coisa completamente diferente. Você tem um time com muitos limites técnicos, com jogadores muito fortes em marcação, mas com jogadores de contra-ataque muito rápido. Você baixa um pouco as linhas para você criar o espaço para quem contra-ataca, né? Retoma a bola ali onde você é muito compacto, recupera a bola contra-ataque, não permite que o adversário chute, pegando um time muito mais limitado, não é nenhum desses. Ou seja, a adaptação da ideia de jogo à característica dos seus jogadores. Né? E se você for pegar o time do Flamengo, quando a gente fala de sistema de marcação, isso é uma coisa muito antiga, mas não custa repetir, não são os zagueiros, os laterais, a qualidade do volante, né?
Começa lá na Como frente. você preenche espaço e qual o nível desses jogadores quando acontecem no preenchimento de espaços, os duelos individuais. Você pegar esse último jogo, por exemplo, o Everton, certamente, Cebolinha, roubou mais bolas, acredito eu, do que os zagueiros. Em duelos individuais, porque ele teve mais duelos individuais para fazer Teve isso. mais duelos, inclusive, que os zagueiros. Sim? Sim. Provavelmente. E mais com o Ayrton Lucas, que ele joga na frente do Ayrton Lucas. Por quê? Porque o posicionamento do time... Se esse Flamengo baixar as linhas, né, permitir um monte de cruzamentos na área, né, permitir um time de choque com o De La Cruz, talvez o De La Cruz sofra, né, o Arrascaeta recuperando a bola muito longe do gol, com o Pedro lá adiantado longe e tal, você começa a diminuir a força da equipe. E o Tite está montando uma equipe, como ele gosta de dizer, e esse jogo traduziu muito, equilibrada, Sim. né, que respeita a característica dos jogadores. Eles roubam a bola na frente, quando rouba a bola na frente, a defesa do outro time não está no melhor posicionamento possível, e aí o talento explode, né? Porque o Fluminense podia ter feito muito mais gols do que fez contra o Fluminense, né? Então, eu acho que esse jogo foi uma amostra do que eu espero do Flamengo na temporada, como roubei a frase de um colega nosso. Sim, maravilhosa frase. Para quem não gosta do Flamengo, né? Parece que, infelizmente, o Tite e o Flamengo se encontraram. Para quem não gosta do Flamengo, infelizmente, porque se esse time continuar crescendo, se esse time conseguir fazer jogos equilibrados, principalmente os grandes jogos, se jogar assim os pontos corridos, vai Você ser acha ruim pra quem que, joga como contra. você gosta de dizer, já deu match? O que é isso? Meu Deus do céu. Deu match. Namoro? Deu liga. Não, já deu match. Se o namoro vai evoluindo ou não, eu tô É, O exatamente. match pra mim é o jogo. Ai, meu Deus. Vitor Birner, pelo amor de Deus. Vamos mandar. Como diria Rogério Voga, em que planeta você vive, Vitor Birner? Assim, bem assim, é o sistema de marcação. Não é a qualidade dos zagueiros, não é o que o Tite fez no Corinthians, quando ele era um técnico, ele já era muito bom, mas hoje ele é um técnico para mim melhor ainda. O que ele fez ali de zagueiro mediano parecer muito bom, o lateral razoável parecer muito bom, volantes razoáveis parecerem grandes jogadores, assim. E no Flamengo, que tem jogadores tecnicamente muito melhores, e o dia a dia, mais a experiência da seleção brasileira, mais a ambição de ganhar. A entrevista que ele deu no começo, que ele falou assim, no churrasco, né, que o Flamengo fez o churrasco, lá no comecinho. Lembro. Ele falou assim, nós temos que entender que um tem que se sacrificar pelo outro. Lembra, não? Ali o Tite já tinha plantado uma sementinha. Ali o Tite já, né, pelo jeito de ser do Tite, de conversar. Foi bom ele ter falar. chegado no ano passado, né? Antecipou. Ele fez o... Não, foi espetacular. Essencial, né? Foi uma mentira do Tite. São duas verdades. Foi útil pro Tite e pro Flamengo, mas foi uma mentira. Eu só falo verdades. Ele O que conheceu... você chama de mentira, eu chamo de uma mudança de opinião inteligente. Eu tenho várias dessas, tenho várias mudanças de então, opinião. assim, Eu vou usar isso pra vida agora. Quando eu menti, eu falei, não, foi só uma mudança de opinião. Mas aí você tá sendo... Eu não vou usar o termo Essa aqui, foi né? maravilhosa. Aí é picaretagem, ele né? Nesse caso é conseguiu- necessidade, né? Tá, no meu caso é picaretagem. Dependendo da situação, sim. Ele conseguiu, ele conseguiu Necessário. passar essa mensagem. Eu acho que o Tite, por todos os lugares por onde passa, primeiro a gente sempre escuta falar muito bem dele. Eu, com as pessoas, com os amigos que tenho do Corinthians, sempre me falaram Sim. muito bem, até dos funcionários e tal. Então isso acaba ganhando muito o ambiente. Depois ele começa, e ele é inteligente nesse sentido, bom na conversa, os caras compram a ideia. Por isso que eu falei, nas primeiras entrevistas, o próprio Arrascaeta, que teoricamente, normalmente, a gente sempre via, não, o Arrascaeta não pode marcar, o Arrascaeta tem que estar jogando ali, o Arrascaeta tem que estar... Ele não é o cara que marca muito e tal. O Arrascaeta está corre, Sim. faz falta, preenche espaços, tudo aquilo que ele não fazia, ele está conseguindo fazer. Muitas obrigações do Ele jogador de futebol profissional. Ele está fazendo com o Tite. Importante. Tem uma frase histórica, isso é do vestiário desde a época que a melhor defesa começa pelo ataque. Quando os jogadores de ataque eles sabem defender, eles sabem se posicionar, ele ajuda, que é uma escala, né? Você se posiciona bem, o meio-campo se posiciona bem, a defesa vai se posicionar bem. Sim. E aí eu vou pegar um pouco aquilo que vem acontecendo para fazer um paralelo de dois trabalhos que o ano passado para mim foi um trabalho excepcional e esse ano está um pouquinho deixando a desejar, especialmente nesses últimos jogos. Você pega o Flamengo e pega o Vasco. O exemplo que eu quero dar é o seguinte, o ataque, são 3 jogadores em que o Ramon está dando a prioridade para deixar o Payet mais tranquilo fisicamente, para ele poder jogar, até porque o Payet tem uma certa idade.
E os outros dois, o Verratti e o Cleiton, agora que foi o último jogador, voltando um pouquinho mais para poder ajudar na marcação. Eles não estão conseguindo fazer isso. Então, o que acontece? O ataque fica lá na frente, o time adversário joga, controla o jogo e o time do Vasco se defende da maneira que pode. O que acontece no Corinthians hoje? O Bubu fala que o time não está blocado, Zé. Está blocado. Não tá blocado. Compactado. Não, o seu outro dia me ensinou blocado. Blocado? O que acontece... É o bloco baixo, é o bloco médio e o bloco alto. Ele está bem blocado. Mas tem que ser um bloco só. Não, está blocado. Mas é que defende em bloco, né? O que acontece com o Flamengo? O Flamengo, você não vê esses buracos. No primeiro jogo que o Flamengo ganhou 2-0, com os times mesclados e tal, o Flamengo não teve a postura que teve nesse último jogo de marcação, pressão o tempo todo. Sim. O Flamengo muitas vezes entregou a bola para o Fluminense, voltou, se posicionou, bloco médio, baixo, alto, como diz o Bubu, né? Lá atrás, se posiciona, entrega a bola para o Fluminense e aí faz a rotação de jogo, né? E espera, posiciona, aquela coisa de você fazer o balanço e tal, e preenchendo os espaços e deixando o lado oposto livre, porque até a bola chegar você consegue se movimentar. E sem a bola, velocidade. Mas eu lembro, estávamos aqui, eu e Vitor Biner, não foi uma discussão que nós tivemos sobre o equilíbrio, o famoso equilíbrio. Lembra que você falou? Não, eu não cobro do Tite o equilíbrio e tal. E eu falava assim, eu acho que ele precisa mexer na equipe. Para mim, o De La Cruz tinha que jogar por dentro. Porque o De La Cruz foi o grande destaque do futebol sul-americano jogando por dentro. E eu falei, joga o Gerson aberto pela esquerda para fazer essa... Infelizmente, por problemas de saúde, o Gerson saiu da equipe. Você acha que o Gerson faria melhor que o Cebolinha essa função? Então, mas aí é a questão. Seria aberto pela direita no ataque? Então, mas só que aí é a questão do treinador. Aí é jogador de velocidade. Um dos lados de campo. Não, mas assim, mas era uma coisa que estava sendo cogitada. Né? Mas o Tite, ele posiciona tanto o Luiz Araújo como o Cebolinha, que são jogadores que conseguem fazer o retorno, para ajudar os caras do meio campo. E são escalados por isso. Escalados por isso. Exatamente. Né? Porque eles têm, primeiro, são jovens e tem jogadores que... Essa é a vantagem deles em relação ao Bruno. Essa relação, e eles têm muita força em relação a puxar contra-ataque. Eles são muito rápidos. Então, isso, eu acho que o Tite encontrou esse equilíbrio. Sim. Se o Gerson iria poder fazer isso, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aí é a mão do treinador. Aí o treinador não pode olhar porque é o Gerson, porque é fulano, porque é Beltrano. Mas aí entra aquilo que você está falando, Zé. Ele chega num elenco complicado, os jogadores são aparentemente os donos da situação, com qualquer técnico que lá passou, e eu sei que os técnicos também contribuíram, né? Porque não dá, por exemplo... O Sampaoli, por exemplo, as pessoas dizem que ele chega no lugar e não cumprimenta as pessoas, né? E você imagina, você está num lugar, você trabalha com a pessoa, você viaja com a pessoa, você está o tempo inteiro junto, né? É o convívio do futebol é constante. Você não dá um bom dia. Como você vai criar um bom ambiente com a pessoa? E a pessoa te trata mal e depois você não consegue. O Zanardi, treinador do São Bernardo, que trabalhou com o Sampaoli no Santos, deu uma entrevista hoje no F360 de manhã, falando bem de muitas coisas do Sampaoli, mas reforçou, ele disse, a gestão de grupo, gestão de elenco do São Paulo é ruim. E você precisa construir um coletivo num elenco com jogadores muito grandes. Você não pode simplesmente chegar ali, não pode, é o termo que eu estou usando. Sai, Gerson, vai para lá. Não, mas depende... As coisas precisam acontecer gradativamente. Mas depende da forma. E aconteceram do pior jeito possível. Sim, mas depende da forma. Por exemplo, você poderia imaginar que o Cebolinha estivesse jogando e o Bruno não? Sim. Pela recomposição, falamos desde o começo. Sim, mas eu estou falando pela forma. E o Bruno não é tão importante como o Gerson? Pelos títulos e pela forma. O ano passado nós estávamos falando no Campeonato Brasileiro, em determinado momento, que a melhor contratação do Flamengo foi o retorno do Bruno Henrique. E renovou por 3 anos, me lembra aqui o Marcel, é verdade. A melhor foi o retorno do Bruno Henrique, porque o Cebolinha não estava jogando bem e tal. Sim, aí nossa. Aí ele tira acho que o Bruno Henrique tem uma lesão, alguma coisa assim. O Bruno Henrique está voltando de uma lesão que ficou muitos meses fora. Aí ele coloca o Cebolinha encaixa e consegue fazer o trabalho. E eu tenho uma teoria, Zé, não sei se você concorda, porque você foi jogador, você pode falar disso com bastante propriedade. Se fisicamente os jogadores tiverem condições, principalmente o Bruno Henrique, o nível de concorrência que está estabelecido ali vai subir e eles vão se tornar jogadores ainda melhores taticamente do que eles eram até a chegada do Tite. Mas esse é o ponto que eu ia chegar sobre a questão do Gerson. O Gerson, não dá para dizer que o Gerson não corre. O Gerson corre pra caramba. O Gerson corre, ele se dedica, ele vai para um lado, vai para o outro. Talvez ele não tenha o dinamismo e a intensidade que tem o De La Cruz por dentro, onde ele está jogando agora. Porque o De La Cruz vai lá na frente, ele rouba a bola, ele pega, ele joga, ele volta, velocidade, chega na área, finaliza, ele está voltando, se vocês prestarem... E o De La Cruz acha um pouquinho melhor os passes por dentro. O Gerson tem outras virtudes. O Gerson é mais técnico, aquele cara...
vocês vão entender, mais das antigas, que é mais cadenciado, que toca a bola, Sim, recupera, que é o cara que distribui um pouco mais o jogo. O Gerson não carrega a bola. O Gerson é o cara que faz essa bola rodar, mas tem uma certa lentidão. Aí é a questão do desafio do treinador, de encontrar a posição. Se ele acha realmente que o Gerson não pode sair do time, que ele encontre um posicionamento. Mas, por exemplo, você não pode trocar um meio-campo que te deu o equilíbrio que ele tanto procurou. Você viu se ele falou depois de equilíbrio quando o De La Cruz entrou? Por dentro? Ele não mencionou mais o equilíbrio. Estou procurando o equilíbrio, Parece de que jogo achou, né? tal. Ele achou, Parece porque que ele achou. tem o dinamismo. Não, sábado foi uma aula de equilíbrio, de futebol equilibrado. Vai para frente, vai para trás, todo mundo junto. Quando E precisa consistente. acelerar, acelera, pressionar, todo mundo acelera. Opa, não conseguimos achar a marcação, volta, recua. E não é recua lá atrás, Sim. é no meio campo. Sim, o time do sim. Flamengo parou no meio campo. O Flamengo não foi para trás. Não tem zagueiro dentro da área. Não tem zagueiro dentro da área. Então isso é uma questão que eu acho que aí o Tite, mesmo olhando para o Gerson, fala assim, peraí, eu encontrei isso aí. Sim. Agora, o Everton Ribeiro, ele fez uma movimentação com o Dorival Júnior, ele saiu da zona de conforto dele e fez essa movimentação. Com ajuda, um pouco da ajuda do Gabigol, que era assim, o Gabigol vinha até o meio-campo, do meio-campo em diante o Everton saía de dentro para fora, porque antes ele jogava de fora para dentro, né, em diagonal. Aí ele saía de dentro para fora, então ele vinha para fazer essa marcação e aí você tinha o balanço. É uma questão do treinador encontrar isso daí. Mas eu acho que, por exemplo, assim, eu não, dentro do que o Birner falou, só Sim, vai lá. um pouquinho, que eu entendo que o Birner falou, sai Gerson. Eu não acho que o Tite faria isso dessa forma. Não sai, faria. Gerson. Dessa forma, sim, não. Porque aí ele perde o grupo. Né? Mas eu acho que ele pode... Gerson, vem cá. Conversar com o Eu cara. encontrei o equilíbrio. Eu achei... Sabe por quê? Porque ele conversou... Quando ele fala que conversou com o acho Gabigol... que o calendário vai agendar o Tite nessa. Quando ele conversou... Quem é o autor da frase o campo fala? O próprio Tite. Tite. É isso que é mostrar. É isso que ele é isso mostrar. que Eu acho que ele pode eu acho fazer que isso. até nisso ele vai ter uma dose de sorte. Mas ele tem um elenco tão grande de qualidade, e nós já falamos aqui várias e várias vezes, o Tite tem 2 times para jogar Sim. a todo instante. Esses caras vão jogar. Esses caras caras vão vão jogar. jogar. Não vai Esses ter, caras vão não jogar. vai ter essa Gerson, coisa de biquinho. a recuperação, a volta do Gerson, ela vai ser um pouco mais demorada do que previsto inicialmente. Sim. Início de junho, você já vai ter Arrascaeta, De La Cruz e outros nomes, e o próprio Pulgar saindo para uma Copa América. O Gerson voltando. Até o calendário vai ajudar também a ele entender o que ele vai fazer. Talvez ele só tenha esse problema lá para julho. Meio para final de julho, a gente vai estar falando em mata-mata de Libertadores já. Então, eu acho que também não sei se o debate está posto hoje com uma forma, vai ser assim, precisa resolver assim. Definitivo. Exatamente. O Tite não pode trabalhar tá com falando- Não pode ter um time A gente está dele. falando, pode, esse a gente time tá é falando isso desde o difícil, início. não A gente está falando de uma formação de início de março, que acho que é a prioritária para o momento, é o primeiro ciclo de grandes decisões que o Tite vai ter, né? Que é final de estadual, Como o Léo Ortiz entra brasileiro, no time nesse momento? início de brasileiro Agora e não, início não de, vai entrar. início de Libertadores. Então, esse é um problema que vai ser arrastado, como foi por conta Deixa eu mostrar um agenda negócio médica. aqui, gente, que a gente está falando muito do meio-campo do Flamengo, né? A gente tem uma tela aí, porque é o seguinte: opções não faltam nesse meio-campo do Flamengo, inclusive quando o Gerson voltar. O Flamengo fez várias contratações, né? E para justamente lidar com a temporada, para ser forte em todas as competições. Então, esse pessoal vai se encaixar. O Gerson voltando na forma Ou física, seja, esse problema vai é para se existir. encaixar. Exatamente. Não é um problema, na verdade. É para existir. Como Quem se dera sabe. todos tivessem esse problema. São muitas soluções. Mas a gente fez um comparativo, que a gente chegou à conclusão aqui que esse meio-campo do Flamengo está arrebentando. E a gente faz um comparativo com outros clubes do país. Vamos dar uma olhada? Porque tem outros setores de meio-campo aí muito bons e que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá. Meio-campo do Palmeiras, tá? Meio-campo do Palmeiras. Você tem o Aníbal Moreno, que estreou e veio muito bem. E o Richard Rios. Zé Rafael, que, nossa, o Zé fala muito aqui, tá jogando muito desde o ano passado, assim, né? Rafael Veiga. Aí você tem o Gabriel Menino, o Fabinho, o John e o Luiz Guilherme. A gente tá falando de banco, né? Mas você pega ali Zé Rafael, Rafael Veiga, você pega Aníbal Moreno, Richard Rios. Todo mundo se encaixando. O Richard Rios subindo de produção também, né? A minha memória é privilegiada. Maravilhosa, né? Não é, mas para essa aqui ele funciona. Você mente. Não, não mente. Como é que é? Falo verdades. Não. Ele faz o quê? Ele muda de opinião. Muda De opinião de forma muito inteligente. De forma inteligente. Isso. Não, você tem que mudar Então, de primeira opinião. prateleira é Vida Flamengo pra isso. sozinho no meio campo. Segunda prateleira Mas sem Internacional, Fluminense. E a terceira prateleira, todos os outros que aparecem ali. Galo, São Paulo. O Galo, São Palmeiras, Paulo. o Palmeiras talvez seja a terceira prateleira sozinho. Terceira prateleira? Se eu montar o Palmeiras com 3 homens, aí dá pra colocar na segunda prateleira. Aníbal Moreno, Zé Rafael
e Veiga. É porque tem times que jogam com 3, tem times que jogam com 4 no meio, então depende da formação. O Palmeiras com esse aí também colocaria na segunda prateleira. Aníbal Moreno, Zé Rafael. Então, Inter, Palmeiras e Fluminense na segunda prateleira. O Galo eu não gosto, e eu até citei aqui, torcedores do Galo... Não gosta? Não é que eu não gosto, assim. No meio-campo tem jogadores ali que estão sendo questionados, criticados. Você acha que o meio-campo do Atlético é melhor ou pior? Põe o Galo ali de novo, por favor, povo. O povo aí na produção vai ficar nesse vai São ver. Paulo, Vou colocar a tela. Joga lá, jogando por favor. com... Obrigado, Você põe 3 no meio, Pablo Maia, Alisson e Lucas Moura, como armador ali, central tal. Essa meiuca do Galo é ruim? Então, não é que é ruim, falar que é ruim não é. Você Mas acha que pra é mim inferior a todas as tá outras? abaixo. Claro, que é do Flamengo, que é do Palmeiras, que é do Inter e que é do Fluminense. Meiuca. Que é do São Paulo também? Do São Paulo é equilibrada. Talvez a do São Paulo seja até melhor. Se for nesse esquema do Pablo Maia, que eu concordo com o Birra, o Pablo Maia acho que é um cara que merecia a seleção, né? Não é à toa que tá ali. E o Alisson jogando bem de volante. E o Lucas Moura, se você colocar pela qualidade, a capacidade dele de conduzir a bola, de imprimir velocidade e tal, o do São Paulo não é pior que o do Galo. Eu acho até que é melhor. É que assim, eu tô pensando no time com e sem a bola. Né? São as Você duas pensou- formas que tem, né? Tem alguma Mas outra você pensou forma muito de... na Não? construção. Porque nenhum time vai Tem. jogar com 3 jogadores no meio de campo só, né? Tem um Hoje extracampo. Tem o time que joga com a bola, sem a bola e o extracampo, aquele time que fica falando. Então, porque a você... mística? Ninguém Tem recompõe. também, joga também. Ninguém recompõe com menos de 8 jogadores. No mínimo duas Quem linhas de recompõe 4, com 3, 7 tá 5. tomando sufoco. Não dá pra recompor com 7. Futebol atual. Frase É de impossível. Simeone. Você pode ter um time que um cara não marque. Talvez dê pra ter um time com 2 caras que não marquem. Difícil. 3 caras que não marquem, não dá pra fazer time. Não dá. Esse é o raciocínio, a filosofia do Simeone. Eu ainda acho que os 2 que não recompõem precisam marcar bastante também, só que, obviamente, com obrigações diferentes. Né? Olhando para isso, eu... desprezando um pouco os treinadores, porque o jeito que o Fluminense joga é uma coisa muito atípica. Eu acho que o do Flamengo, concordo contigo, é disparado melhor. Depois, Inter e Palmeiras. Eu não acho que o Fluminense tem o meio campo do mesmo nível. Eu acho que o Diniz arruma soluções... Você acha que o meio campo do Fluminense é inferior ao do Palmeiras? contando as duas... Ele tem com umas sem a opções bola, ofensivas que o Palmeiras... sem a bola não dá pra comparar. Não, sem a bola... Não dá pra comparar. Sem a bola e com a bola. E a E gente com a fala- bola. Não Quem dá. é melhor Vou com a explicar, bola? vou explicar qual é a diferença. Porque se um é melhor sem a bola, outro é melhor com a bola, então tem um empate. Qual é a vantagem do Não, Palmeiras? não é assim que funciona. Então, qual é a vantagem Não do é Palmeiras? assim que Então funciona explica. esse jogo. Então Vou explica. falar assim. Se o Fluminense marca mal a saída de bola, a recomposição ela é cheia de problemas. É cheia de problemas um pouco por conta da ideia de jogo, um pouco por causa da característica dos jogadores, né? O Ganso não tem como ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Se o Renato jogar, não tem como ficar indo e vindo, indo e vindo. Apesar do Fluminense ter bons volantes. Bons volantes. Né? E aí vai depender de quem? A recomposição. Do Arias, né? Do Keno. Se jogar, e o Arias faz muito bem feito. Mas o Arias é um atacante, não é um jogador de meio. Eu estou me apegando ao que vocês Você pediram pra hoje fazer. aposta até na recomposição do Cano. Do Cano. Do Cano. Também, um pouco Não é mais só. para na frente para fechar por dentro. Então, o Fluminense depende muito do acerto da marcação Mas aí a na gente- frente da saída de mas bola. aí a gente tem que incluir o atacante também. Perfeito. Os atacantes. Só que Aí eu tô- tinha que excluir isso. eu tô- Não só meio, tem que meiuca e ataque. Por isso que eu falei que no começo que, excluindo o fato Não. de Diniz ser o técnico, né? Se você pegasse, desse para um outro time, o meio de campo do Fluminense, mandasse o Fluminense marcar atrás, ele teria que mexer agressivamente no time que tem jogado. Provavelmente o Ganso não jogaria. Né? Porque aí o Ganso ficaria mais solto, aí os atacantes de velocidade recompõem muito atrás, aí você perde o contra-ataque, porque você depende do passe do Ganso, né? O outro time cola um volante no Ganso, se a bola vier longa, o cara vai antecipar o Ganso o tempo inteiro, o Ganso tem que receber a bola de frente para o passe curto, a decisão rápida. Você mata as principais virtudes. O Palmeiras pode marcar na frente, pode marcar atrás. Vai marcar bem de qualquer jeito. Pode atacar do jeito mais agressivo a partir da marcação alta e pode atacar de trás construindo. O time do Palmeiras, mesmo que tecnicamente tem alguns jogadores ali um pouquinho abaixo dos jogadores do Fluminense, ele tem muito mais repertório para ganhar um jogo do que o do Fluminense. Mesmo com o meio-campo um pouquinho menos técnico. Essa história de que empata 1-1, vamos lá, no mundo real não mas você funciona desempatou assim. agora. Mas você desempatou agora, você explicou. É isso aí E o mesmo. Inter tem que consegue fazer essas duas coisas. E o Flamengo?
Não, o Também. Flamengo a gente colocou com o maior concurso, é o melhor, né? não dá. E a gente, eu só quero saber se tem algum time, porque assim, Dá pra gente fazer. Bueno. Se você colocar o Pulgar Sim. do meio-campo reserva do Flamengo, sim. dá pra você colocar o meio-campo do reserva do Flamengo e talvez ser melhor que os outros. Olha, isso aí é No nível interessante. técnico com hein? o Gerson. Isso aí é interessante, hein? Será que. Vamos ver? O Dá cara pra é brigar. Vamos lá de Todo novo. mundo quer, dá pra brigar. Vamos lá de novo, ó. O Flamengo, ó. Arrascaeta, titular. De La Cruz, titular. O Pulgar é titular. Sim. O Gerson, questão, retornar, como é que vai ser e tal. É que o Matheus Gonçalves ele entra muito mais ali pra frente, né? Olhando pra vaga Isso. do Luiz Tô Araújo. imaginando o Alan jogando o que a gente já viu. Você Que tá a, gente colocando... não, que a gente não viu no Flamengo Que a e gente não tá não nem viu no perto de Flamengo entrar. que a gente viu no Atlético. Isso. Igor Jesus, que tem ido bem. Indo bem. Mas é jovem ainda. Calma que o menino vai Por oscilar. isso que eu falei talvez. Nossa, a gente chegou nesse ponto mesmo? O Flamengo é o primeiro e o segundo? Não. Não, segundo não dá pra dizer que é. Não, porque não Mas dá dá pra ter- dizer que brigaria. Não, porque não dá pra ter o Pulgar na primeira formação e na É segunda. isso. Com o Pulgar dá pra dizer que brigaria. Brigaria, não tô falando que é melhor. Tá? Como é que ficaria a segunda formação ali do Flamengo? Gerson, Igor e Vitor. É. Não, mas não é a segunda. Aí o próprio time, o time Com número um do Cebolinha Flamengo é recomendo melhor pelo que lado, isso. Luiz Araújo pelo outro, como é? O Palmeiras é melhor que isso. Eu tô em dúvida. Eu falo, o Inter é melhor. Só me esclareça, assim, por favor, eu tô em dúvida. Fala aí. Vou dar uma chacoalhada aí. Chacoalha. É o meio-campo com o ataque ou só meio-campo? Não, quem tem o melhor meio-campo. Meio-campo, tá bom. Meio É disso que eu tô campo. falando. Quem é o melhor meio-campo do Meio Brasil. campo. A gente chegou à Beleza. conclusão que é o Flamengo. Sim. Né? Meio-campo. E é o seguinte, o segundo, ele tá na mesma prateleira do Flamengo ou o Flamengo tá isolado numa prateleira, como diz o Bubu ali? Não, mas depende do tipo de jogo que Vai lá. você. Depende do O tipo de Inter- jogo que o você Inter precisa joga. ser- o Inter precisa ser muito considerado aí. Depende do também acho, hein? tipo de jogo Contigo que você nessa. joga. Por exemplo, nós estamos vendo o Flamengo acertado agora. Mas esse meio-campo do Flamengo antes, com o Gerson e Pulgar, ele estava com o mesmo equilíbrio? Ele estava jogando da mesma forma? Não. Tanto é que a gente falou, a saída do Gerson, de certa por isso que eu- forma, favoreceu esse Por isso esquema que de agora. Por isso que eu estou dizendo, por exemplo, quando o Birner fala sobre o Fluminense não joga, mas eu tenho que avaliar o meio-campo do Fluminense jogando no sistema que ele joga. Para mim, o meio-campo do Fluminense, do jeito que joga, é um meio-campo fortíssimo. Mesmo se ele não recompõe ou não, mas para jogar a bola, porque ditar o ritmo de jogo como eles ditam, é o esquema de Não, jogo. mas do acho Fluminense. legítimo. A gente só precisa equilibrar do como Só sem precisa bola. equilibrar, né? Mas é o que eu estou dizendo, eu estou analisando o meio campo. Porque se eu passar pro ataque, aí eu tenho que analisar outras formas também. O Flamengo é muito forte com esses caras voltando, né? Mas aí você põe Pulgar, põe De La Cruz e Arrascaeta, aí do lado você põe Gerson, você põe Bruno, aí você muda um pouco a estrutura do time. Será que vai render muito? Será que vai ser da mesma forma como nós estamos vendo agora? A gente não sabe, a gente está se baseando, eu estou me baseando agora nesse meio campo que o Flamengo encontrou, sem dúvida alguma é o mais forte. Só que até 4, 5 jogos atrás, quando o Gerson ainda estava por dentro e o Tite ainda estava procurando o posicionamento do De La Cruz, não era esse meio campo que saltou os olhos agora. Então assim, eu vejo, por exemplo, o Flamengo na frente, meio campo. Sim, meio campo. Né? Conversa meio campo. Meio campo. O Inter e Fluminense. Esses Acima do três times. Palmeiras? Calma, deixa eu chegar. Eu vejo Flamengo nesse meio campo. Primeiro. Concordo. Inter, Fluminense, e aí ia chegar no Palmeiras. Para mim, o meio campo do Palmeiras é fortíssimo. Também acho. Aníbal, o Zé e o Veiga. E o Veiga. É fortíssimo. Eu tenho que me basear nesses três. São 3 jogadores. O Aníbal parece que chegou hoje, pegou a camisa do Palmeiras e vestiu. Demorou uns 2 joguinhos, mas hoje parece que ele está... O Richard Rios crescendo, então você pode alterar Richard Rios, Zé Rafael e Veiga. E esses caras do Palmeiras, eles se adaptam a qualquer tipo de jogo. Eles já têm amostra, né? Eles Zé Rafael joga nas 3 posições. Eles já mostraram pra gente que eles se exemplo. adaptam a qualquer tipo de jogo. O Zé Rafael, ele já fez... Ele era meia, né? Meia. Aí eu puxei, segundo foi puxei ele um pouquinho para trás, né? Aí, Um pouquinho, aí coisinha. ele trouxe o Zé, jogou bem pra caramba, ganhou campeonatos importantes, aí tirou o Danilo, veio como um primeiro volante. Jogou pra caramba também. Jogou demais, se adaptou. Tem jogos... E o Veiga participa muito da marcação, por exemplo, que seria o mais muito. E tem jogos... avançado deles. Né? E teve jogos, nós tivemos jogos aí pelo que o lado, por Abel dentro. encaixou marcação individual e o Zé Rafael encaixou na marcação Sim. individual. Então, assim, a versatilidade desse meio campo do Palmeiras é fundamental. Então, para mim, os 4 times, os 4 principais meio campos do Brasil, para mim são esses 4 times. Depois você pode ter, por exemplo, o São Paulo, você pode ter as outras Galo. equipes que nós temos, o Galo, porque o Galo a gente não sabe ainda. O Felipão mexeu muito nessa equipe.
Mexeu muito. Ele não pegou agora para assim, mudar uma sequência de 5, 6 jogos para esse meio campo, ou para esse time aqui, para a gente poder ter um entrosamento. Ele mexeu muito. Eu acho que ele ainda está procurando uma equipe ideal. Né? Então, mas esses 4 times aqui, para mim, são os melhores. Sim. Você queria falar do Inter, não, Pedro? Para a gente considerar, porque eu tô contigo nessa. Mas é que o Inter, a gente precisa considerar muito o Inter, mas ainda acho que ele vai ficar um degrauzinho abaixo do Palmeiras pelo que o Palmeiras já foi testado. Eu não estou falando nem pelo Moreno, não, porque o Moreno ele pode entrar... O Palmeiras a gente já viu, na análise de qualquer régua que a gente use para o Inter, que também ainda precisa ser testado. O Aníbal Moreno chegou hoje. Só que estou falando do Zé Rafael, por exemplo, e do Veiga. O Zé, principalmente, pode fazer qualquer uma com quem estiver do lado dele. Só que eu acho que o Inter não pode ficar de fora desse papo ou com menos atenção, porque, para mim, é um meio-campo de potencial de ser talvez igual. Superior? Não sei. Do Flamengo? Talvez, sim. E o Inter ainda tem... A gente consegue botar de novo a tela do Inter? Claro, põe o Inter aí de novo, Marcel. Quem é que tá colocando a seca? Eu fico falando Marcel, parece que só o Marcel trabalha. O Inter, ele tem pra mim algo que daqui a pouco vai... É Yasmin, queridíssima Yasmin. Valeu, Yasmin, um beijo. A sobrevivente, Yasmin. Como é que você começa teu primeiro homem? Arangues? No caso, torcedores ou pseudo-torcedores, enfim, ou não é torcedor, de ficar perturbando um atleta de futebol na sua folga. Eu, no lugar do Wesley, estaria ali no domingo de folga, à noite, eu estando lesionado? Não, eu não estaria, mas ele estava na folga dele. Isso não justifica o fato de alguém chegar lá e ficar o tempo todo mexendo com o jogador. Repito, a agressão não tem nenhuma justificativa para agressão. Acho que o Wesley está errado. Não tem que agredir. Agora, o Wesley se sentiu incomodado e até mesmo ameaçado. Foi por isso que aconteceu isso. Isso segundo relatos de testemunhas. Quem está certo, quem está errado, quem vai decidir é a polícia, é a justiça que vai apurar os fatos. Eu, no meu papel como jornalista, só tentei ouvir um outro lado. Porque a gente não pode ouvir só um lado, que foi o lado do empresário, que deu uma entrevista ontem acusando o Wesley de agressão e também ameaça de morte. Ô, Vini, eu tô contigo. Ô, Pedrosa, eu acho, assim, que se não foi uma legítima defesa, a agressão, ela sempre te tira a razão. Infelizmente, o Wesley acaba perdendo a razão porque agride uma pessoa, né? E ele joga no Flamengo, é um time com a massa que cobra mesmo, a gente sabe que isso acontece. Em contrapartida, eu digo aqui, e aí eu não tô passando pano na agressão, porque eu já falei que eu não concordo e pra mim ele tá errado pela agressão, mas é essa chatice das pessoas acharem que o cara tá lá no dia da folga dele e pode cobrar, e pode perturbar, e pode atazanar a pessoa no momento em que ele tá no lazer. Isso não deveria mais acontecer, mas a gente ainda vê no futebol. Eu queria saber de você, Pedrosa, como é que isso vai cair? E eu quero informação sua se você tem como isso foi parar no Flamengo, né? Como é a leitura do Tite, por exemplo? Tá chegando agora, mais ou menos, né? Tem uns meses aí, mas está consolidando seu trabalho. E aí tem uma briga ali na lateral direita. Isso pode atrapalhar o Wesley, você acha? Sem dúvida. Eu acho que, principalmente, o que você falou tem toda a razão. Quando você dá um soco em alguém, você perde a razão. O cara pode ter te perturbado, o cara pode ter te enchido o saco, mas se você deu um soco na cara dele sem ele ter te agredido, não foi legítima a defesa naquele caso, pelo menos até as informações que a gente tem agora, eu acho que você perde a razão. Independentemente disso, a gente sabe que a nossa sociedade ela é muito rigorosa e acaba não entendendo que o atleta tem vida pessoal. E a gente sempre defende isso aqui no SBT Esporte Rio. O atleta na folga, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele tá fazendo ali com os amigos dele uma resenha, mesmo lesionado, se é certo ou errado, isso aí não cabe a gente. O ponto é, ele estava de folga. O trabalho dele, que provavelmente era estar tratando no clube, foi feito durante a semana. Agora, no domingo ele estava de folga, então é o momento de lazer dele. A partir do momento que ele também sabe que ele é um jogador do Flamengo, esse tipo de coisa pode acontecer, infelizmente. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade violenta. E violência não é só dar soco na cara de alguém, tá? Ele ficar falando pro Wesley que o Wesley vai parar no Bangu, que o Wesley é e o que o Wesley é ruim, não sei o quê, isso também é violência. O cara tá violentando ali uma pessoa que tá no lazer dela. Então é completamente errado também a parte do advogado. Em relação ao campo e bola, eu tenho certeza que o Tite não gosta desse tipo de coisa. Então, obviamente, se você já tem uma briga ali, onde o Varela tá na frente, onde o Varela é o titular, e o Wesley vem mostrando essa indisciplina, e eu não digo por ele só ter dado soco na cara, mas por ele estar lesionado, tá lá curtindo o dia dele, que eu não acho errado, mas talvez isso possa pesar para a cabeça do treinador, sem dúvida alguma. Ô, Vene, e como isso foi, como foi feita a leitura dentro do Flamengo em relação a esse caso? Primeiramente, o atleta ele não faltou ao treino no dia seguinte, que era quando ele precisava estar na reapresentação, esteve lá no Ninho do Urubu normalmente, fez o trabalho que ele deveria ter feito normalmente, um trabalho à parte,
porque ele está tratando uma lesão muscular, então ele não faltou a treino, ou seja, ele não pode ser punido. Até porque, se a gente for parar e analisar, quem está à frente dessa situação é Marcos Braz, que foi acusado recentemente de agressão de um torcedor em um shopping. Então você vai punir o atleta por ter feito isso, sendo que o próprio dirigente acabou agredindo o torcedor. Então, assim, não tem como. Ele não tem moral nenhuma pra punir ninguém. Se alguém pode punir o Wesley, ou pelo menos chamar para uma conversa, é o Tite. É o Tite. Agora, você me questionar se o Tite vai tirar espaço do Wesley, eu também concordo com o Pedrosa. Eu tenho certeza que o Tite vai levar isso em consideração para tomar as decisões dele. E outra, o Wesley hoje é reserva imediata do Varela. Se tinha alguma briga ali, com certeza o Wesley perdeu alguns pontos com a comissão técnica do Tite. Repito, era folga dele, mas vocês acham mesmo que o Tite, do jeito que ele é bem pragmático, do jeito que ele é extremamente correto, disciplinador, ele gostou de saber que o Wesley, num domingo de folga, à noite, estava num quiosque com amigos? Claro que não, mesmo sendo folga. E deu um soco na cara de alguém? Exatamente. Eu acho que tem muita gente babaca nesse mundo, tá, Fernanda? Eu tenho certeza que provavelmente, pelo que o Veneto trouxe aqui, do gelado das pessoas, o cara ficou perturbando ele e ninguém tem sangue de barata. Enche o saco mesmo, entendeu? Mas assim, é isso. Ele não poderia ter dado soco. É só ele pegar as coisas dele, do quiosque. Rapaziada, vamos embora que esse cara aqui tá enchendo o nosso saco. E o pior é assim, a gente fala... E vai pra outro lugar, A gente fala da questão da chegada do Tite, ele melhorou essa parte social... Mas ano passado a gente viu um Flamengo repleto desse tipo de noticiário, né? E agora mais um caso e que parece que fica fora até do tom, porque o que a gente estava fazendo na leitura aqui, nossa, o Tite resolveu esse problema que estava muito latente do Flamengo na temporada passada, Pedrosa. Não, e é mental mesmo. Porque é isso. Se qualquer pessoa, por exemplo, se a gente tá num quiosque aqui e vem um cara que odeia o SBT Sport Rio, que começa a perturbar a gente, o que a gente vai fazer? Fernanda, Venê, vamos embora? Vamos pra outro lugar pra gente curtir o nossa parada aqui? Vamos botar a pessoa de casa pra ela ter conseguir se colocar no lugar, por exemplo, do Wesley? Eu já falei, não justifica a agressão nunca. Mas imagina aí que se você é enfermeiro, médico, né? E alguém chegar pra você e fala, que plantão horrível, hein? Tá almoçando, um monte de gente lá doente, você almoçando? Mas é minha folga. É sua folga? Mas, vai lá. É plantão, um monte de gente doente ali. Que plantão ruim, hein? Ih, que plantão ruim. Você tá lá com a tua família, com o teu amigo, comendo. Que plantão. Ih, vai perder o